Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, essa crise aí do coronavírus, né? Vejam só, eu já tenho visto aí na internet alguma coisa a respeito da FEMA, dizendo que deve haver uma lei marcial mundial, né? Ou nos termos que eles falam, utilizando aí a nomenclatura deles, né? Uma lei deve ser decretada, uma lei global para poder conter, né, esse vírus. Agora, muito interessante, pessoal, é que tem um texto aqui que é do site espada.eti.br. Para quem não conhece, né, esse site é uma tradução do site original chamado The Cutting Edge, que é uma referência à passagem de Hebreus que fala que a espada de Deus, né, é uma espada de dois gumes. Bom, em 2005, mais precisamente, olha, prestem atenção nisso aqui. Mais precisamente no dia 18 de novembro de 2005, esse site publicou em português o seguinte artigo: a possibilidade de decretação de lei marcial para enfrentar uma eventual crise da gripe aviária. Vejam só, em 2005 isso. Para lidar com o problema da gripe aviária, o governo, aqui no caso, o governo dos Estados Unidos, planeja impor a quarentena da população atingida e decretar a lei militar, ou a lei marcial. E vejam que isso aqui, que foi publicado em 2005, está sendo agora ventilado em 2020. Né? Esse site aqui, ele é daqueles que crê na profecia cumprida literalmente. Eles creem na palavra de Deus de um ponto de vista literal. Então ele fala assim: a nova ordem mundial está chegando. Você está preparado? O livro que eu escrevi, Os Reis que Virão, foi uma pesquisa, e grande parte da pesquisa eu fiz aqui neste site, tá? espada.eti.br. Compreendendo o que realmente é essa nova ordem mundial e como está sendo implementada gradualmente, você poderá ver o progresso dela nas notícias do dia a dia, né? Então, tudo que essa mainstream mídia, essa mídia aí, né, está aí manipulando, né? Eles manipulam as próprias notícias para que concordem com a agenda da nova ordem mundial. Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados. Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da mesma forma. E ele começa, né? Ele fala aqui, ele utiliza muito aquele joguinho Illuminati de Steve Jackson. As cartas, aqui faz menção a cartas aqui, né? Seria mais fácil se eu fosse o ditador. Tem dictatorship. Está aqui nessa carta. Então a carta dictatorship, ou ditadura, né? Fala assim: a descrição na carta ditadura do jogo de cartas dos Illuminati é bastante reveladora. Veja, jogue esta carta quando for sua vez, em qualquer país que você controle. Esta é uma ação para aquele país ou para seu mestre.
O alvo é agora uma ditadura. A carta tem mais 2 de poder. O país se torna violento, se já não era. Nota: para saber mais sobre o jogo da nova ordem mundial, a nova ordem mundial dos Illuminati, leia a série de 5 artigos na área Terceira Guerra Mundial. Então esse site aqui me fala a respeito, né? Escreve artigos sobre a Terceira Guerra Mundial. É o que os Illuminati estão aí preparando para a humanidade. Então você deve ler, deve pesquisar esse site. Você vai encontrar ali muita coisa que é muito atual, mesmo tendo sido escrito aí há 10 anos. Então é atual. E os passos, ele mostra os passos dos Illuminati. E assim, as profecias, a profecia é como um grande quebra-cabeça. E vai encaixando, entendeu? As peças vão se encaixando e o tempo está, na verdade, a favor deles, né? De certa forma. Porque eles manipulam a humanidade, né? Tola, que não quer saber de ler as escrituras, né? Então, a leitura do mundo que as pessoas hoje fazem não é a leitura deles, né? As pessoas não têm um entendimento, porque eles não conseguem filtrar esses fatos através de uma visão, uma cosmovisão bíblica. Então os caras acham que estão pensando por eles mesmos, né? Mas foram apenas programados. Então aí é importante, né? Daí a importância de você ler as escrituras e comparar com o dia a dia, com as notícias, tudo aquilo que envolve, né, o nosso mundo. Isso é importante. E a gente aí fica às vezes, né, porque a coisa é muito pesada, né? Não deixa de ser algo muito pesado. Então minha mulher mesmo, ela leu o livro Os Reis que Virão e ela mesma ficou impressionada, né? Mas nós como cristãos, né, que temos a esperança em Cristo, né, a gente sabe que o mundo caminha para esse desastre, infelizmente, né? Ou felizmente, porque é o juízo de Deus, o resgate, né? O resgate daqueles que o amam e o juízo de Deus sobre as nações. Mas aí nós sabemos que haverá no futuro novos céus e nova terra. Você entendeu a condição do país que acaba de cair nas garras de uma ditadura? Isso de acordo aqui com a carta. O país se torna violento, se já não era. Resumo da notícia. Aí está aqui na época do presidente Bush, George Bush. Bush sugere usar as Forças Armadas na quarentena da gripe aviária, 4 de outubro de 2005. O presidente George W. Bush, cada vez mais preocupado com uma possível pandemia, vejam só, da gripe aviária, revelou na terça-feira que qualquer parte do país em que o vírus atacar será provavelmente posta em quarentena e que ele está pensando em utilizar as Forças Armadas para impor a lei. A melhor forma de lidar com uma pandemia é isolar e manter isolada a região onde ela começou. Isso está acontecendo na China hoje, afirmou George Bush durante uma conferência à imprensa em Rose Garden. Os Illuminati têm um desejo tão grande de estabelecer o controle militar sobre este país, os Estados Unidos, aliás, sobre o mundo inteiro, né, que avançaram inúmeras causas para que possam impor esse regime. E nós estamos aí também, né, atualizando a notícia. Existe aí agora um estado americano, uma cidade lá, onde os democratas quiseram impor, né, o recolhimento das armas, mas o povo não aceitou.
E mais de 10 mil pessoas foram às ruas, né, diante lá do Congresso Estadual, ou Congresso Municipal, né, daquela cidade, eu não estou me lembrando agora, posso pesquisar aqui, mas não quero. Mas aí vocês já conhecem, né, vocês já sabem o que está ocorrendo. Então o povo foi lá, mais de 10 mil pessoas, e mostrar que, olha, aqui nas nossas armas vocês não mexem. E por que eles querem fazer isso? Né? Desarmar o povo, para poder matar, controlar e exterminar, muito mais fácil. Né? Essa historinha, né? Essa historinha da esquerda, eles são todo esquerdista, ele serve ao diabo. Né? Vem com aquele papinho, ai, é justiça social, você está ajudando os pobres. Mentira! Eles não ajudam os pobres coisa nenhuma. Mentira. Certo? Tudo isso aí, eles querem o controle total. Né? Então eles desarmam a população, vem com esse papinho aí de que vai diminuir a violência, né? Pelo contrário, né? Se o povo tem o poder de se defender, a violência, na verdade, é reduzida. Isso aí todo mundo sabe disso. Né? Então, os Illuminati têm um desejo tão grande de estabelecer o controle militar sobre este país que avançaram em inúmeras causas. São as agendas, né? São pontos da agenda deles, para que possam impor esse regime. Além de propor a utilização da força militar para executar uma quarentena, leia-se lei marcial com zonas de patrulhamento militar, o presidente sabe que pode impor as zonas de patrulhamento militar e a lei marcial nos seguintes casos, usando o NORTHCOM como estrutura de comando. Se os Estados Unidos forem atingidos por um segundo grande desastre natural em 6 meses, cognominado Operação Ofélia. Olha só, rapaz. Ofélia. Lembrei agora de um programa de humor. Ofélia. Cala a boca, Ofélia, né? Quer dizer, Operação Ofélia tem tudo a ver, né? A Ofélia ali, ela era totalmente submissa, né, ao marido e não podia abrir a boca. Então tem tudo a ver. Operação Ofélia, que você não pode abrir a boca para reclamar. Se os Estados Unidos forem invadidos por alienígenas, está escrito isso aqui. Se os Estados Unidos forem invadidos por alienígenas, mais rumores de armas nucleares, possível incidente de segurança nacional no início de outubro. Aí tem um link aqui. Se os Estados Unidos sofrerem a detonação de uma arma nuclear em uma área metropolitana. Se um artefato nuclear for detonado em uma cidade norte-americana, você deve entender que os perpetradores são os Illuminati, pois os satélites russos e americanos são capazes de localizar com precisão cada artefato nuclear na Terra. Satélite aqui, viu esse site, não acredita em satélite não, viu, pessoal? Satélite aqui são as antenas, tá? Tá bom? Não vem aí nenhum globoloide falar besteira não, tá? Cada antena, mesmo se estiverem encapsulados em caixas de chumbo pesado. Quando você lê o artigo, ele dá o número do artigo, o mito que grupos terroristas podem atingir as grandes cidades com armas nucleares sem que suas exatas ações sejam conhecidas de antemão. Perceberá que é impossível para os terroristas infiltrarem um artefato nuclear e levá-lo a qualquer lugar sem que os satélites o detectem. Os satélites conseguem rastrear uma ogiva em movimento com tanta precisão que as autoridades podem ver qual saída os terroristas pegam conforme se movimentam pela estrada. Portanto, é totalmente impossível para os terroristas transportarem um artefato nuclear para qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. Lembre-se que o governo norte-americano agora pode impor legalmente a lei marcial sobre qualquer parte dos Estados Unidos pelas 3 razões relacionadas acima. Então, as 3 razões, né? Se houver um grande desastre natural, se os Estados Unidos forem invadidos por alienígenas. Alienígenas aqui, na verdade, são, né, pessoas de fora, né, exércitos estrangeiros, né? Mas não duvido aqui que o termo esteja associado a formas biológicas de outros planetas, né?
porque aí Hollywood já fala muito sobre isso. Lembre-se que o governo norte-americano agora pode impor legalmente a lei marcial sobre qualquer parte dos Estados Unidos pelas 3 razões relacionadas assim. Tenha isso em mente, pois retornaremos a esse assunto no fim deste artigo. Agora vamos retornar à manchete mencionada. O presidente foi questionado se seu recente discurso de dar às Forças Armadas o comando para responder aos grandes desastres naturais, como o furacão Katrina e outras catástrofes, foi em parte resultado de suas preocupações de que as autoridades estaduais e municipais não estão à altura para lidar com uma epidemia de gripe. Sim, ele respondeu. Agora, observe como o fiasco deliberado do governo federal por meio da FEMA está fazendo com que o presidente acumule mais poder em suas mãos. Então vocês podem ver aqui, né, que esse texto de 2005, ele realmente, né, tem relação com o que está acontecendo na China hoje. E ele vai falando aqui sobre isso, né, que é um plano de 6 etapas para a mudança do comportamento das pessoas. Ele vai falando aqui que existe um mapa, né? Esse papinho vai tudo para o YouTube, né? Não vou gravar de novo, não. Então ele fala aqui, ó. Mostra a carta aqui da lei marcial e dos poderes emergenciais, né? Vamos retornar à parte inicial deste artigo para propormos a questão final. Observamos que a lei marcial pode agora ser declarada de acordo com qualquer um destes 4 cenários. Se os Estados Unidos forem atingidos por um segundo grande desastre natural em 6 meses, se os Estados Unidos forem invadidos por alienígenas, se os Estados Unidos sofrerem a detonação de uma arma nuclear em uma área metropolitana, se os Estados Unidos sofreram a epidemia da gripe aviária. E a gripe aviária também, né, surgiu, é made in China. Porque nossos líderes criariam 4 cenários diferentes pelos quais poderiam legalmente impor a lei marcial. Qualquer um desses desastres pareceria suficiente para decretar a lei marcial no país. Entretanto, revendo os fatos, talvez a lei marcial não esteja planejada para ser decretada em todo o país de uma só vez. Os patriotas norte-americanos sempre consideraram que a lei marcial em todo o país seria imposta de uma só vez em decorrência de um desastre. Entretanto, e se os Illuminati estivessem planejando uma implementação gradual da lei marcial com base em diversos desastres? Por exemplo, a costa oeste poderia ter a lei marcial imposta porque a terceira predição da FEMA, um grande terremoto na falha de San Andreas, né, veio a ocorrer. Talvez a lei marcial possa ser declarada na Califórnia e nas proximidades de Nevada e Utah. Neste ponto, o restante do país não estaria sob a lei marcial. Se o Oregon fosse atingido por uma onda gigante, sinais sombrios e ocorrências naturais agora imitam filmes recentes de desastres. Os estados do Oregon e Washington poderiam ser colocados sob a lei marcial. Então ele fala isso aqui, ó, dos filmes de Hollywood, né? Que sempre estão predizendo algum desastre. E como é que, né, eles mostram como as autoridades nesses filmes atuam diante dessas coisas, né? Fala aqui também, se a área ao redor dos laboratórios do Centro de Controle de Doenças, que recriaram a letal gripe espanhola em 2003, repentinamente sofresse um surto da gripe aviária. Então, especialistas falam, né, que essa cidade aí da China, que está sob lei marcial, que ninguém pode sair, as pessoas estão morrendo no meio da rua, né? Vocês viram aí o vídeo, um dos vídeos que eu postei, que veio direto da China. Aliás, foi uma pessoa que conhece um amigo meu, essa pessoa mora na China, que mandou para esse meu amigo o vídeo das pessoas morrendo na rua
por causa do coronavírus, né? Então, especialistas falam que nessa cidade existe um laboratório que é especialista em fabricar armas químicas e biológicas, mas precisamente biológicas, né? Então eles começaram testando a arma biológica em seus próprios compatriotas, né? A China é um regime comunista, né? Então ali a vida humana não tem muito valor não, né? No que toca aí, aos ideais, né, daquela nação, né? Se um artefato atômico fosse detonado na cidade de Nova York, toda a porção norte da costa leste poderia ser declarada sob a lei marcial. Afinal, a radioatividade poderia ser declarada um risco desde a capital Washington até o Maine. Vejam só aqui, ó. Então, alienígenas, pessoal, pelo que está escrito aqui nesse texto, alienígenas aí são os marcianos mesmo, olha aí. Se alienígenas pousassem em Denver ou em Chicago, a lei marcial poderia ser declarada na região centro-norte do país. De acordo com esse cenário proposto, a lei marcial poderia ser declarada aos poucos e não de uma só vez. Essa estratégia poderia neutralizar qualquer tentativa dos grupos patriotas de levarem suas 100 milhões de armas para as ruas para se oporem à tomada de controle pelo governo. Entre 1933 e 1939, Adolf Hitler enfrentou o perigo das milícias organizadas, veteranos da Primeira Guerra Mundial, que haviam se comprometido a se opor militarmente a qualquer tentativa de Hitler de impor uma ditadura nacional. Portanto, Hitler deu passos lentos e com cuidado, de modo que os grupos de milícia não ficaram alarmados ao ponto de entrarem em ação. Na verdade, esse momento de ação nunca chegou, e Hitler assumiu poderes ditatoriais sem qualquer oposição significativa dos veteranos líderes das milícias alemãs. Podemos ver o mesmo cenário ocorrendo aqui? Então vamos relacionar aí o coronavírus com a recente tentativa do Partido Democrata nos Estados Unidos de banir as armas em uma determinada cidade, né, daquele país, e a reação do povo, né? Então os caras, eles têm tudo pré-determinado e tudo bem elaborado. Podemos ver o mesmo cenário ocorrendo aqui? Sim, podemos, e essa pode ser a razão para termos pelo menos 4 cenários diferentes que poderiam deflagrar a imposição da lei marcial. Claramente, portanto, os Estados Unidos avançaram para os estágios finais desse plano da ditadura militar, né? E ele deixa uma advertência. Eu vou ler essa advertência para você. Você está preparado espiritualmente? Sua família está preparada? Você está protegendo seus amados da forma adequada? Esta é a razão deste ministério. Fazê-lo compreender os perigos iminentes e depois ajudá-lo a criar estratégias para advertir e proteger seus amados. Após estar bem treinado, você também pode usar seu conhecimento como modo de abrir a porta de discussão com uma pessoa que ainda não conhece o plano da salvação. Já pude fazer isso muitas vezes e vi pessoas receberem Jesus Cristo em seus corações. Estes tempos difíceis em que vivemos também são tempos em que podemos anunciar Jesus Cristo a muitas pessoas. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa iniciar uma vida diária de comunhão com oração e estudo da Bíblia. Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que Ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o dom gratuito da vida eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim pode ter a certeza de que o reino do anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como nascer de novo, vá para a nossa página da salvação agora. Então tem aqui, pessoal, você pode, né? Quem quiser pode ir lá. Todo artigo
desse site tem essa mensagem e o link para a página da salvação. Então, nesses dias difíceis, devemos então buscar a Cristo, porque sem Ele nós nos perderemos e nossa alma eterna vai para o inferno. Mas com Cristo temos a certeza da vida eterna nos céus. Então, olhemos agora cada acontecimento importante de acordo com o que diz a palavra profética. Porque um terço da Bíblia é profecia. Então, se você não estuda a profecia, você está perdendo muito sobre a mensagem da palavra de Deus. Fica a dica.